Hello, Budismo Pop Rides and Strikes again. 6 de junho, aniversário do primeiro presidente da Soka Gakkai, senhor Tsunesaburo Makiguchi. Desce a vinheta aí, brother. Hello, aqui estamos, Budismo Pop na cena mais uma vez. Dá logo o seu like para não esquecer, se inscreve logo no canal, aciona o sininho de notificações, compartilhe. O Ferino tá falando assim, pô, aquele like esperto, aquele like, pede aquele like esperto. Pessoal, aquele like esperto. Viu? Entendi o Ferino. Posto isso, para nós é uma data significativa, né? O 6 de junho, a data que gravamos esse vídeo aqui. Talvez ele não saia, não sei, né? Não vai sair no dia 6 de junho, não temos programa. Mas a data é significativa porque o budismo, ele tem na conexão com a Gakkai, para nós que praticamos o budismo de Nichiren Daishonin, da Gakkai, da SGI, da BSGI, by the way, não falamos pela SGI, nem representamos a BSGI. Somos membros e quadros associados, simpatizantes da filosofia de paz do presidente Ikeda. Naturalmente que o budismo é uma filosofia trimilenar, né? Oriunda da Índia, que atravessou as planícies da China, através da Península da Coreia, chegou até o Japão no século IX da Era Comum. 809, né? Dengyu, o Seicho, né? Levou para lá da China a gema do Ichinen Sanzen. A Gakkai, ela é da linhagem de Nikko Shonin, ela não tem um início como estrutura religiosa, porque a estrutura religiosa pertencia justamente à prelazia descendente da linhagem de Nikko Shonin, que sustentavam as relíquias de Nichiren Daishonin até o presente momento. Que presente momento? O presente momento quando o senhor Makiguchi conhece o budismo de Nichiren Daishonin, que era propagado pela prelazia da Nichiren Shoshu, que era justamente a área religiosa que correspondia à linhagem de Nikko Shonin, o discípulo primeiro de Nichiren Daishonin. E, obviamente, que quando o senhor Makiguchi conheceu o budismo, não só ele se converteu ao budismo, como se apaixonou pelo Sutra do Lótus, que é um dos livros mais importantes da humanidade. O Sutra do Lótus, ele apresenta um nível de humanismo que atraiu inteiramente a atenção do Sr. Makiguchi, capturou a imaginação dele. E ele, enquanto estudava o Sutra do Lótus, enquanto iniciava a sua prática de budismo, ele foi tendo ideias a respeito de como aplicar aquilo na sociedade. Como aplicar o Sutra do Lótus na sociedade. E ele era um professor de geografia, que estava com um outro jovem professor primário no caminho, que é o senhor Josei Toda. Eles vão se conhecer e o senhor Josei Toda vai virar discípulo do senhor Makiguchi. O que levou o jovem professor Josei Toda a virar discípulo do senhor Makiguchi, de Makiguchi Sensei? Simples. O senhor Josei Toda também se apaixonou pelo Sutra do Lótus. E o senhor Makiguchi propôs a ele o seguinte: nós vamos criar uma pedagogia de criação de valores humanos com base no Sutra do Lótus. Meus amigos. E na sua obra maravilhosa, né, A Geografia da Vida Humana, o senhor Makiguchi ensaia os elementos de uma organização leiga que ele vai criar para poder dar suporte ao pequeno clero da Nichiren Shoshu naquele momento, no Japão, no início ali dos anos 30. A Gakkai vai ser fundada justamente em 1930 e o professor Makiguchi e o jovem professor Josei Toda vão trabalhar com a Soka Kyoku Gakkai, que é a escola de criação de valores humanos, que vai mais tarde se chamar Soka Gakkai. Criação de valores. Isso é algo dramático para a sociedade, por quê? Porque não só trouxe de volta o budismo que nós chamamos de verdadeiro budismo, gente.
mais de 3.900 tipos de budismo. Este budismo que nós praticamos hoje, da Gakkai, ele é aquele que nos permite usar as ciências humanas ou as ciências naturais no encaminhamento da nossa busca filosófica. E isso é muito marcante, por quê? Porque quando você aplica isso sobre a educação humana, você cria pessoas capazes de extrair desde cedo o seu melhor de si mesmos. Pessoas mais fortes, pessoas mais centradas, pessoas mais capazes de lidar com a vida, pessoas mais resilientes. Por quê? Porque elas crescem sabendo que tudo que elas precisam tem nelas e tudo que elas querem depende só delas. A Soka Gakkai apresenta esse budismo que estabelece essa margem para você operar. Por quê? Porque no budismo não há nenhum poder externo. O Sr. Makiguchi, quando ele engendra essa pedagogia do Sutra do Lótus, ele engendra o mais profundo humanismo jamais encontrado até então, que é a prática do Nam-myoho Renge Kyo para você e oferecer essa possibilidade para que o outro também possa atingir o estado de Buda. Já que no budismo de Nichiren Daishonin da Gakkai, o estado de Buda é evidenciado mediante a simples audição ou recitação do Nam-myoho Renge Kyo. O Sr. Makiguchi nos ofereceu a possibilidade de hoje, estarmos há 7 anos de fazer o centenário de uma organização que ele criou com base numa profunda benevolência e gratidão para com a lei mística. E nós aqui reverenciamos o 6 de junho, porque o mestre Makiguchi elaborou a sua existência na luta de Kosen-Rufu, do Sutra do Lótus, deixou o Sr. Josei Toda, o seu importantíssimo discípulo, e o Sr. Josei Toda preparou o presidente Ikeda. E é por conta disso, dessa relação incrível de mestre-discípulo, que nós estamos aqui. Então, Banzai Makiguchi Sensei, Nam-myoho Renge Kyo. Cuidado com a ilusão, cuidado com a escuridão, a gente se vê.